Boa noite para todos. Muito obrigado pela presença de todos hoje aqui. Eu me apresentar então. Eu me chamo Jorge Alarrá. Eu sou trabalhador do Centro Espírita Recanto da Prece de Curitiba e também da Federação Espírita de Rondônia, em Porto Velho. Eu moro nos dois lugares. Então eu trabalho nas duas casas. E é um prazer muito grande estar hoje aqui na presença de todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, diz que os mundos, eles também, assim como os espíritos, possuem o seu próprio processo de desenvolvimento. Assim como os espíritos individualmente progridem, os mundos também progridem. E nessa longa caminhada evolutiva que os mundos fazem, eles vão passando por determinadas etapas, conforme nos fala Allan Kardec nessa obra. E quando nós chegamos num trecho da obra que trata sobre as características dos mundos, nós vamos perceber que a Terra, ela tem muito das características do segundo grau, do segundo momento de desenvolvimento dos orbes, chamado mundo de provas e expiações. É uma natureza de mundo marcada por criaturas muito inteligentes, mas que costumeiramente usam a sua inteligência para fazer o mal. Ao invés de usarem a inteligência para ajudar, para fazer o bem, os espíritos envolvidos nos mundos de provas e expiações têm como característica básica a perversidade, a maldade. É um mundo onde, de maneira muito frequente, o mal sobrepuja o bem. E por conta disso constroem uma sociedade extremamente desigual, cruel, desumana, com abismos sociais muito grandes. Dentro dessa perspectiva, esses espíritos constroem, por conta desta sociedade cruel, um ambiente extremamente nocivo para o desenvolvimento das virtudes e, ao mesmo tempo, são muito arredios ao processo de amadurecimento nosso. Somos, de certa maneira, espíritos endurecidos que fugimos a todo esse mecanismo de aprendizado de que o bem é a melhor alternativa para todos nós. E como última das características que Allan Kardec destaca para esse tipo de espírito, ele diz que os espíritos de mundos de provas e expiações costumam migrar com muita frequência de mundo para mundo. Eles ficam num determinado planeta por um tempo, o planeta melhora e eles não, então eles pulam para outro. Vão para outro mundo, ficam nesse mundo, o mundo cresce, eles não vão, eles pulam para outro. E assim os planetas vão melhorando e os espíritos de provas e expiações, por terem uma tendência de serem resistentes ao progresso, acabam tendo essa característica de migração que Allan Kardec chama na obra de espíritos exóticos, ou seja, que são de outro lugar. Mas uma pergunta se impõe: por que motivo que esses espíritos são assim? Por que motivo que eles são tão cruéis, são tão indiferentes ao bem, são tão resistentes à mudança? Por que eles são espíritos tão teimosos? O que acontece conosco? E isso Allan Kardec trata no mesmo texto em que ele diz que a razão pela qual todo esse fenômeno acontece é porque os espíritos dos mundos de provas e expiações costumam ser descrentes. A nossa indiferença a Deus, a indiferença às coisas espirituais, a nossa incapacidade
de valorizar os aspectos espirituais em detrimento dos aspectos espirituais, é que promove essa nossa sociedade. Nós somos muito apaixonados pelas coisas da matéria, como se o mundo material exercesse um grande fascínio sobre todos nós. Um grande motivador para o nosso desenvolvimento é a conquista das coisas materiais. Então, ao longo da história da humanidade, nós fomos como que seduzidos, é só pegar a história para ver, nós fomos seduzidos pelo poder e pelo egoísmo, que nos destruiu as perspectivas de mudança. A história da humanidade, ela é muito marcada por esse movimento da criatura humana de não se interessar pelas coisas espirituais, não se interessa, não gosta do que é espiritual, não se motiva para aquilo que diz respeito às coisas do espírito. Resultado, a nossa sociedade, se a gente for olhar, o que é a nossa história? A nossa história é uma história de tirania, de sangue, de crueldade, perseguição, de violência, escravização. Nós temos uma história marcada por muitas coisas cruéis. Mas, meu Deus, por que isso? Porque a criatura humana que habita a terra tem uma indiferença muito grande pelas coisas espirituais. Então, o nosso governador planetário, o espírito que tem como responsabilidade cuidar da história do planeta, ele vem ao longo de toda a história da humanidade nos chamando a atenção para a vida espiritual. Vem nos permitindo inúmeras religiões em diversas épocas, em diversos lugares, nos acordando para as coisas espirituais, chamando a nossa atenção, dizendo para nós, gente, existe vida após a morte. Existe vida após a morte. Isso é muito repetido. Você pode, de repente, encontrar religiões que digam que existem vários deuses. Pode encontrar. E pode encontrar religião que não comenta sobre a existência de Deus, como o budismo. Então você tem doutrinas que dizem que Deus é um só. Você tem doutrinas que dizem que existem vários deuses, e você tem doutrina que diz, olha, eu nem vou tratar da questão de Deus, como o budismo. Mas eles todos falam da vida após a morte. Pode não falar do jeitinho igual, mas todas as doutrinas vão falar que existe vida após a morte. Você vai encontrar doutrinas que falam que depois da morte não tem reencarnação. Que depois da morte as pessoas vão ficar do lado de lá esperando para um julgamento final. É verdade. E você vai encontrar doutrinas que vão dizer que não, que depois da morte nós iremos renascer várias vezes através da reencarnação. Então existem doutrinas que pensam de um jeito, e tem doutrinas que pensam do outro, mas todo mundo diz que tem vida após a morte. Ou seja, você pode encontrar as mais diferentes reflexões que as religiões possam fazer, mas o ponto convergente de todas elas, sem exceção, é que a vida continua. Não existe a possibilidade de você ter vivido na Terra, em algum lugar, que você não tenha tido essa notícia. Você pode até ter vivido num lugar onde não tinha reencarnação, mas tinha vida após a morte. Você pode ter vivido num local que existiam vários deuses, mas tinha vida após a morte. Você pode ter vivido num local onde não se discutia sobre a existência de Deus diretamente, mas tinha vida após a morte. Ou seja, não há nenhum lugar do planeta, nenhuma época da história, nenhuma religião que você possa ter pertencido, antiga ou moderna, nova ou velha, que não fale que a vida continua.
E isso é velho mesmo, gente. Desde a pré-história, a gente já sabia que tinha vida após a morte. O grande instrumento para que a gente se apropriasse disso e tivesse certeza que existe vida após a morte é por causa da mediunidade. Porque a mediunidade é a grande prova de que existe vida após a morte. Porque a mediunidade, ela nos faz experimentar isso. Não é uma coisa que alguém contou, olha, eu tive uma revelação de que... Não é. Eu vejo. O meu parente que desencarnou aparece na minha tenda, aparece nas caçadas, aparece na vila, ele aparece na minha vida, eu vejo. Ele fala comigo. Ele vai conosco quando a gente desce o rio, ele vai junto conosco. Ele convive, então a experiência da mediunidade foi o grande instrumento para que a ideia da imortalidade da alma alcançasse todas as culturas. Porque essa é uma grande pergunta. Tem povos que viviam do lado de cá das cordilheiras e tinha um povo que vivia do outro lado da cordilheira. Nunca ninguém atravessou a cordilheira. Como é que esse pessoal fala que tem vida após a morte e esse também fala se eles nunca se encontraram? Então a razão é que a mediunidade e a reencarnação de indivíduos de um polo no outro levava as ideias inatas, fazendo com que a imortalidade da alma chegasse a todas as pessoas. Todos nós fomos beneficiados com esse conhecimento. A verdade de que a vida continua está em todas as religiões, sem exceção. Mas tem uma coisa muito curiosa entre todas elas. Existe uma delas que não somente fala que existe vida após a morte. Ela teve uma experiência aonde os que viviam dentro dessa religião tiveram uma prova inequívoca de que a vida continua. A história de Jesus. Porque Buda, Krishna, Sócrates, Hermes, que o Gabriel tanto gosta, a Cabala, os Vedas, Mahabharata, todo mundo que você puder imaginar falou que tinha vida após a morte. Mas nenhum deles apareceu depois da morte para dizer: galera, lembra do que eu falei? Pois é, eu estou aqui com uma vida. O único que surge após a morte para trazer um testemunho inequívoco de que a vida continua foi Jesus. Ele aparece no domingo de manhã para Maria de Magdala, que é a primeira a vê-lo, e depois ele vai aparecer para seus discípulos a portas fechadas. Se era a portas fechadas é porque era uma materialização mesmo. Eles estavam reunidos e o evangelista diz, a portas fechadas. E ele teve uma morte, que foi uma morte de execução pública, para que ninguém duvidasse que ele estava morto. Se Jesus tivesse tido uma febre, tivesse tido um AVC, e tivesse caído dentro de um poço, se tivesse acontecido alguma coisa com ele e ele ficou doente, e depois ele apareceu, ele não morreu não, gente. Você conversa. Deve ter ficado doente. Disseram que estava doente, que morreu, mas não tinha morrido. A morte, a sua crucificação é pública. Tem processo romano da crucificação. Todos assistem no alto do Gólgota a sua crucificação. É um fenômeno público, para que ninguém dissesse, eu não estou sabendo. Atravessa o mercado carregando a cruz às costas. Fica exposto no alto do monte por 3 horas, Teresa. Para que ninguém dissesse, eu não sabia que tinha acontecido isso, pois a sua execução é pública. E quando ele reaparece dentro de um cenário completamente diferente.
porque as pessoas nem imaginavam que ele poderia surgir. Ele reaparece, convive com os seus discípulos, convive com eles e dá um sentido de materialidade da vida após a morte impressionante. Vem cá, Judas, Tomé, coloca o teu dedo na minha chaga. Evidentemente que o Cristo, depois da ressurreição, não tinha mais as marcas da cruz. O Cristo planetário não precisava ter, mas para que ele se fizesse identificado, como se fosse uma espécie de assinatura de quem eu sou, ele diz, está aqui minha mão. Agora você pega e coloca o dedo, vê se não sou eu. Porque o Tomé teria dito, não acredito, filho, não. Só se eu colocar o dedo dentro da chaga dele. Porque Tomé não estava na primeira vez que ele apareceu. Na segunda, Tomé estava. Ele disse, está aqui, Tomé, coloca o teu dedo na minha chaga. Não era isso que você queria? Está aqui, vem colocar. Mostrando que não só era ele, como também que ele sabia as conversas que aconteciam entre os discípulos. Então é uma mensagem extremamente impactante. Ela é tão impactante que o comportamento dos discípulos muda depois da ressurreição. Antes da ressurreição de Jesus, eles são medrosos, eles têm medo, eles não têm coragem de enfrentar o Império Romano, eles são muito tímidos na sua ação. A partir do momento em que eles veem Jesus ressuscitado, eles ganham uma coragem absurda. E dos 11 que faziam parte do colégio apostólico, porque Judas teria se suicidado, dos 11, 10 encontraram a sua desencarnação por martírio. Só João que não, porque ficou muito velhinho, bem velhinho. Dizem que ele chegou perto dos 100 anos. Naquela época, viver 100 anos não era fácil, não, porque não podia pegar nenhum AVC, não podia pegar nenhuma inflamação assim, porque não tinha antibiótico. Chegou perto da minha idade. Então, João viveu até quase 100 anos e desencarnou, segundo se crê, de velhice. Desencarnou velhinho. Então, era o mais jovem e foi o que desencarnou com mais idade, segundo as tradições que se tem sobre a história de João Evangelista. Mas todos os demais ganharam uma coragem absurda, uma vontade de agir, e a imortalidade da alma, dentro do cristianismo, ganhou uma força indescritível. Quando nós lemos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, a lei do amor, uma mensagem de Lázaro, em que ele diz que os mártires ébrios desceram ao circo do martírio, por que os cristãos se permitiam a sua morte nos circos? Porque eles sabiam que eles iam viver. Eles tinham tanta certeza da imortalidade da alma que a destruição do corpo não lhes era razão de medo. Porque eles sabiam que o Cristo havia ressuscitado, então com eles também não seria diferente, porque o Mestre havia dito. E os próprios fenômenos mediúnicos, que eram muito frequentes na mensagem cristã, faziam com que as pessoas tivessem essa certeza de que a vida continua, de que as coisas iriam ser diferentes. E nesse momento da história, as coisas espirituais passaram a ter mais valor do que as coisas materiais. Não é lindo isso? Ou seja, é como se fosse um banho de luz, né? Que a gente tivesse tido na hora que Jesus trouxe a sua mensagem para nós. Ainda tem mais uma aqui desse lado. Vamos ver se eu derrubo a outra. Então, o que aconteceu conosco? Entramos num período da história em que a crença da imortalidade da alma mudou a história da humanidade. Então a gente fala assim, o mundo, a terra é um mundo de provas e expiações. Por quê? Porque o homem é mau.
Ah, porque é muito inteligente e cruel. Ah, porque faz uma sociedade perversa. Ah, porque escraviza os outros. Ah, porque não crê em Deus. Pois é, mas naquela janela de tempo ali, a coisa mudou de figura. Porque eles acreditavam em Deus, construíram uma sociedade de irmãos, faziam com que a compreensão da imortalidade da alma construísse uma sociedade de paz, sem violência, sem desamor. Uma coisa impressionante, porque os cristãos, eles eram muito perseguidos pelo Império Romano. A história do cristianismo primitivo conta que os romanos entravam nas catacumbas, onde os cristãos se escondiam para fazer seus cultos, e não. Sabe por que eles iam para a catacumba fazer reunião? O pessoal pensa que é porque lá é um local que põe os mortos, e o romano ia ter medo, né? Não é. É porque aquilo ali é um labirinto, só levando miolo de pão para você entrar e sair sabendo o caminho. Porque ali é um labirinto, entra para cá, vira para lá, entra para cá, desce, sobe. É uma coisa horrível, os labirintos das catacumbas. Então, eles iam para lá para se esconder dos romanos, porque os romanos pegavam e levavam as pessoas para o circo. Então, como eles eram perseguidos, a melhor estratégia era fazer os seus cultos escondidos. Mas quando os romanos descobriam onde eles estavam, os romanos entravam, cercavam a câmara onde os cristãos se localizavam e levavam todo mundo para o martírio no circo. No livro Há 2000 anos nós temos bem uma cena dessa, no martírio de Ana e de Lívia, que no caso Ana depois é liberta, mas as duas são levadas para o martírio no circo. E isso iria se repetir, meu Deus, uma quantidade incontável de vezes em que os romanos iriam entrar nas catacumbas, pegar os cristãos e levá-los para o circo. E o surpreendente é que eles faziam isso e os cristãos continuavam se reunindo. Eles continuavam levando para o circo e eles continuavam se reunindo. Por quê? Porque eles não tinham medo da morte. Alguns autores, historiadores do período do cristianismo nascente, dizem que o sangue dos cristãos era como se fosse semente, ele caía no chão e ia brotando cristão. Porque quanto mais eles eram sacrificados, mais aumentava o número de pessoas cristãs. Por quê? Porque a notícia consoladora do cristianismo, as propostas de vida futura, a libertação do sofrimento com a descoberta do perdão, a possibilidade de saber que nós estávamos protegidos por alguém que cuidaria de nós. Todas as mensagens consoladoras e misericordiosas do Cristo, elas eram cheias de esperança num mundo tão desigual como aquele que eles viviam. Então era fascinante esse tipo de mudança que as pessoas possuíam. Alguns historiadores chegam a dizer que Jesus era uma pessoa incrível, porque ele conseguiu fazer escravos sonharem. Porque os escravos sofrem tanto que não tem condição de sonhar. Mas era tão impregnante a sua mensagem de amor que os próprios escravos se permitiam sonhar, se permitiam descobrir belezas extraordinárias da vida, construindo nessa janela de tempo do chamado cristianismo nascente, um período no qual os indivíduos que faziam parte desse movimento cristão viviam como se já fosse mundo de regeneração dentro do período de provas e expiações. Por quê? Porque o mundo de regeneração não é um mundo superior. Ele é um mundo de pessoas que desejam se transformar. É o que está descrito por Allan Kardec no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17. Ali ele define as características dos mundos de regeneração, que seria o estágio 3, para onde a Terra deve ir, está indo, na verdade. E nessa dinâmica, Kardec comenta que os corpos do mundo de regeneração são iguais aos nossos. Ou seja, não precisa nenhuma mudança física para que a gente seja de mundo de regeneração. Não é o hardware que muda, o que muda é o software.
É a maneira de pensar que muda, não é o corpo. Não vai fazer uma mutação. Não tem mutação para acontecer. É esse corpinho mesmo, feio do jeito que ele é o corpo que vai ser típico no mundo de regeneração. Mas a cabeça de quem vai para o mundo de regeneração é uma cabeça diferente. É uma cabeça que pensa no coletivo, que pensa no outro, que quer uma sociedade mais fraterna, que quer dividir, que quer paz, que quer harmonia entre as pessoas. Então, quando nós nos aproximamos desse período da história, a gente diz assim: agora vai. Porque era lógico que com essa mensagem a terra iria decolar, a terra iria, meu Deus, avançar absurdamente, porque estava entregue a mensagem, estava dito que o amor era o grande propósito da vida. Jesus tinha entregue a ideia da imortalidade, a ideia do perdão, a ideia do amor, do desprendimento dos bens terrenos, de que Deus era nosso Pai. Isso tudo é lindo. Agora vai. Mas o que a história diz? A história diz que quando aconteceu esse movimento cristão de ver a vida dessa forma, que todos éramos iguais, que Deus regia nossas vidas, que o amor era a grande peça que faltava para a felicidade humana, houve uma quantidade grande de pessoas que não gostaram dessa ideia. Não gostaram disso aí, não. Não gostei disso. E havia 3 grandes razões pelas quais os romanos não gostavam dos cristãos. Motivo número 1, só tem um Deus, e não é nenhum dos deuses do Olimpo. Gente, isso é horrível ouvir. Eu me criei ouvindo os deuses do Olimpo, aí vem agora essa doutrina dizer que não é, que é só o Deus. Não pode ser. Então eles estão afrontando os nossos deuses, então tem que matar esse pessoal. Segunda razão, o imperador também era Deus. E os cristãos diziam: não, o imperador é uma pessoa como qualquer um de nós. Não, ele é Deus. Então ele ofendia o imperador. E isso também era um motivo de raiva dos romanos em relação aos cristãos. E havia uma outra que era a pior de todas. Eles diziam que todo mundo era igual. E um romano nunca ia aceitar que ele era igual aos seus escravos, que ele deveria libertar os escravos. Isso não fazia sentido para os romanos. Então a perseguição acabou acontecendo por conta disso. E foram muitos séculos de perseguição em que esses chamados romanos, esses que eram chamados de pagãos, que cultuavam os deuses do Olimpo, que cultuavam uma forma de religião muito diferente do cristianismo, passaram a perseguir de maneira tenaz o cristianismo, perseguindo, matando, torturando, levava para o circo, amarrava cavalos, rasgavam as pessoas, amarravam no porte do martírio, tocavam fogo, amarravam nos postes para flechar, eram devorados por feras, eram lançados no azeite fervente. Eram várias as técnicas que eram usadas para que eles fossem mortos. E eles gostavam disso, sabe? Achavam muito legal. Era um divertimento da época levar cristão para a arena para ser devorado ou morto. Então, o que é que a lei de causa e efeito faz quando alguém se compromete com outro alguém? Quando fulaninho A cria raiva de fulaninho B, quando existe ódio entre duas pessoas, o que é que a lei de causa e efeito faz quando uma pessoa desenvolve ódio por outra pessoa? Diz a doutrina espírita que a tendência é que a gente se reúna debaixo da mesma família. Só que com o véu do esquecimento, a gente até consegue conviver com pessoas que eram nossos inimigos. Por isso que o esquecimento é tão importante, porque
É o véu do esquecimento que vai permitir que essas duas pessoas se juntem. Mas isso é quando uma pessoa odeia outra pessoa. E quando uma pessoa odeia uma quantidade enorme de pessoas? Não dá para fazer uma família com milhares de pessoas, né? Imagina. Eu odeio os cristãos. Odeio. Não dá para fazer uma família, Luana, com 10 mil pessoas dentro de da mesma casa. Não tem como. Então, a lei de causa e efeito, ela tem um instrumento que ela usa quando você odeia um grupo social, quando você tem raiva de um pacote de pessoas. Quando você odeia um grupo grande, a tendência da lei é que você renasça dentro do grupo que você odeia. Eu confundi? Vou tornar mais claro. Todo palmeirense, todo corintiano, então. Todo corintiano que odeia o palmeirense tem uma grande chance, não estou desejando mal a ninguém, tem uma grande chance de nascer exatamente no time que não gostava. Eu não estou dizendo que todo palmeirense vai nascer corintiano ou São Paulino, não estou dizendo isso. Mas se tiver ódio, a chance aumenta. A estratégia é não odiar. Então, assim, na Copa, a gente tem que torcer pelo menos uma vez pela Argentina, para ver se a gente não nasce lá, né? De preferência num jogo que ela já esteja classificada, que é para não alterar o resultado, né? Já classificou, pode torcer à vontade, não mudar nada, então a gente vai e torce, que é para não ter muita raiva. Então, veja só. Esses que eram chamados de pagãos, que eram os romanos, que odiavam cristãos, o que aconteceu com esses espíritos? Eles renasceram dentro do cristianismo. A lei de causa e efeito, Teresa, pegou toda essa galera que não gostava. De quem é que vocês não gostam? Ai, de cristão. Tá legal. Então vocês vão nascer no meio deles, porque o ódio não leva à felicidade. Odiar impede a felicidade, precisa tirar o ódio. Então eles renasceram entre os cristãos com qual objetivo? Que a mensagem cristã os contaminasse positivamente e eles descobrissem as virtudes cristãs. Deu para entender a lógica? Eu tenho aqui um grupo que odeia cristão, então eles vão nascer dentro do grupo que odeia, para que eles convivam, aprendam as verdades cristãs e digam, rapaz, esse negócio não é tão errado não, tem coisa boa aqui, e diminua o ódio, e à medida que isso vai acontecendo, a gente vai gostando do Palmeiras, vai gostando do Corinthians, passa 10 encarnações como corintiano para aprender a ser corintiano, para tirar aquela raiva, para diminuir, como que desfaz o conflito entre árabes e judeus? Encarna ao contrário, pega judeu, renasce ali do lado e pega os daqui, vai trocando, até aprender. Enquanto tem ódio, então troca de novo, tem ódio, troca de novo, vai trocar até acabar o desamor, porque eu preciso viver do outro lado com o esquecimento do passado para diminuir toda a aversão que eu tenho. Então esses chamados pagãos renasceram dentro do cristianismo para uma coisa linda, que era aprenderem a mensagem cristã e também se libertarem das suas dificuldades de amar aquilo que lhes parecia diferente. O plano foi lindo, mas a execução não deu certo. Por quê? Porque esperava-se que os cristãos contaminassem positivamente os pagãos que nasceram dentro do cristianismo. Mas o que aconteceu foi o contrário. Os pagãos que renasceram dentro do cristianismo
contaminaram negativamente a mensagem original do cristianismo. Então o cristianismo começou a tomar um jeito de paganismo. As crenças que eram pagãs foram se inserindo no tecido do próprio cristianismo. E lentamente nós fomos esquecendo da mensagem original cristã. Nós fomos esquecendo. A gente foi se empolgando com as novas doutrinas que foram surgindo. Começaram a aparecer rituais, liturgias. Nós inserimos a ideia de sacerdotes, porque isso tinha tudo no paganismo. A gente pegou muita coisa do paganismo e trouxe para dentro do cristianismo. Lentamente nós fomos desfigurando o cristianismo, que era uma mensagem toda de amor, para se tornar uma mensagem de desequilíbrio. Por quê? Nós introduzimos os rituais, nós introduzimos liturgias, paramentos, sacramentos, sacerdócios, roupas especiais, cânticos, e a gente foi lentamente, demorou, foram 1454 anos isso. Devagarinho as coisas foram pegando uma outra forma, foram se reorganizando, e devagar as pessoas foram achando que era isso mesmo. E quando a gente se deu conta, o cristianismo já não era mais a mensagem original. Quem visse o cristianismo dos primeiros séculos não reconheceria o cristianismo do período da Idade Média, do período da Idade Moderna. Porque nessa janela de tempo, nós chegamos ao máximo do desvio daquilo que o cristianismo poderia ser. O que a história relata que nós fizemos nesse período do cristianismo? Nós não só criamos uma série de rituais, mas decidimos que quem não acreditasse no que eu acreditava deveria morrer. Onde a gente apoia isso em Jesus? Que não tem lugar nenhum, meu Deus do céu. E em função dessa nossa leitura enviesada do Evangelho, nós promovemos guerras, as cruzadas, nós criamos a Inquisição, as torturas, os calabouços, as fogueiras, em que as pessoas eram levadas para a praça pública e elas eram queimadas em nome de Jesus. E isso não é de dizer assim, foi uma pessoa que fez isso, não. Foi muita gente e a população ainda ia assistir. A população não achava errado, não. A população achava certo que ela ia assistir. Existem relatos de pessoas que iam para ser queimado na fogueira e a população levava a lenha. Era a população que levava a lenha para botar na pessoa para queimar. Quer dizer, eu estou concordando com o que está acontecendo. Chegava lá, botava mais um gravetinho na fogueira para queimar a pessoa que iria, porque o poder religioso da época entendeu que aquela pessoa não deveria existir. Então foi muita loucura que a gente fez. Nessa perseguição que a gente fez, nessa distorção que a gente produziu, nós fomos perseguindo todo tipo de gente que aparecia. Nós perseguimos os médiuns. Muitos médiuns foram queimados em fogueiras sob o rótulo de bruxos. Aí a gente vai entender porque tem tanta gente hoje que é médium que tem pavor de religião. Gosta de uma saia rodada. Ciganos da época da Idade Média que foram perseguidos pela religião. Hoje, não, eu gosto de mediunidade, mas não gosto desse negócio de espiritismo, não. Gosto de fazer minha mediunidade sem nenhum tipo de controle. Por quê? Porque a nossa prática ao longo da história do cristianismo foi uma prática extremamente dura, severa, tirana. Nós perseguimos os médiuns, nós perseguimos os cientistas. Nós mandamos um monte de cientista para a fogueira. O cara descobriu alguma coisa, vai ser queimado. Não é para descobrir nada.
não pode questionar os dogmas. Nós levamos filósofos para a fogueira, pensadores, pessoas questionadoras, todas queimadas. Pessoas que por algum motivo liam livros que não eram permitidos, Gabriel, também eram levados para a fogueira. Então houve toda uma perseguição que foi promovida durante todo esse tempo. E essa perseguição fez com que, num certo momento da história, explodisse um movimento de revolta contra a religião, e a partir dessa movimentação de revolta, implanta-se uma ideia de que a religião é extremamente perniciosa, que a religião faz mal, que a religião é um instrumento de perseguição, que é de um movimento de ignorância. E a partir desse momento, o ateísmo tomou conta da sociedade ocidental. Nós nunca tivemos, desde o começo da história, a ideia de que a vida após a morte não existisse. Porque sempre se soube que a vida continua. Mas quando chegou no século XIX, todas as verdades espirituais foram todas desmontadas. Desmontou-se tudo que se falava sobre a imortalidade da alma. E todo mundo que falava de Deus, do Espírito, da imortalidade, todo mundo passou a ser perseguido. Aí inverteu de novo, está vendo? Quando era a religião perseguia quem era contrária a ela. Quando a religião passou a ser perseguida, todo mundo que falava em nome da religião passou a ser perseguido porque falava da religião e se entendia que a religião era um instrumento de dominação das pessoas, que era um instrumento de perseguição. Para reagir a essa onda de materialismo que o mundo passou a atravessar, foi preciso que uma nova proposta que resgatasse a imortalidade da alma surgisse. Só que essa proposta, Cidinha, que vinha para resgatar a imortalidade, não poderia usar os argumentos da religião. Porque se usasse os argumentos da religião, ninguém ia aceitar. Se dissesse, não, tem imortalidade sim, está aqui nesse livro aqui. Eu quero saber de livro, esse livro religioso aqui, vamos queimar, pronto, acabou, não tem mais. Por quê? Porque a verdade religiosa, ela foi absolutamente questionada. E não se poderia levantar a ideia da imortalidade baseada nas religiões. Então, todos os pensadores, os filósofos, todas as ideias religiosas que passaram dizendo que tinha vida após a morte foram todas ridicularizadas. Por quê? Porque isso levava à religião, e a religião tinha sido muito perversa com a humanidade. Botou cabresto, matou, perseguiu, torturou. Então, nós não queremos nada disso. Nós queremos uma sociedade sem Deus, sem espírito e sem nada, porque essa que vai ser a boa. Então, criou-se uma ideia de que essa sociedade seria melhor. É quando a espiritualidade se organiza para encontrar uma forma de reagir a isso. Nós temos que reagir ao materialismo, nós temos que reagir a esse ateísmo que nega a existência do espírito, mas não pode usar as ferramentas que os livros religiosos usam. E não podem ser também essas pessoas de religião para falar, porque esse pessoal de religião não tem valor nenhum. Nós temos que fazer com que a mensagem venha de dentro do mundo científico, que aí vai dar certo. E se vocês perceberem, as manifestações mediúnicas do século XIX para o surgimento do espiritismo são exatamente a resposta dos céus ao materialismo que estava dominando a humanidade nesse período, trazendo a resposta de que sim, existe a imortalidade, baseada em quê? Na mesma mediunidade de sempre. Então, a mediunidade novamente foi convocada para provar a imortalidade. Mas aí entra o ponto mais importante de tudo. Eu preciso de um elemento humano para fazer com que essa mensagem seja divulgada, porque sem gente não vai. Eu preciso de pessoas.
para falar sobre essa imortalidade nos tempos atuais. Quem eu poderia chamar para falar sobre isso, hein? Eu teria que chamar alguém muito comprometido com essa história, para que esse alguém, ao mesmo tempo que fizesse o bem para a humanidade, se resolvesse intimamente. Então, são convocados para falar desta mensagem exatamente os sacerdotes que faliram na discussão e pregação do cristianismo. Deu para entender o que eu estou falando? Os antigos perseguidores dos cristãos encarnaram como cristãos. E como cristãos, eles trouxeram todo o ranço que eles tinham de paganismo e desfiguraram o cristianismo. Como eles desfiguraram o cristianismo passa a ser perseguido e fica ameaçada a sua sobrevivência. Então, eles são convocados de novo para que eles façam a divulgação agora do cristianismo. Então, vejam a sabedoria do governador planetário. Quando ele chamou os antigos romanos para que ingressassem como cristãos, os seus auxiliares devem ter dito: chefe, não vai dar certo. Eles vão estragar a sua mensagem. Mande não, vamos estragar. E o governador planetário disse: não faz mal, deixa estragar. Porque quando eles estragarem, eles criam um compromisso espiritual. Está entendendo, Cleide? Quando eu entrego para você uma coisa e você usa erradamente o que eu te dei, você cria um compromisso espiritual com aquilo que você não fez, Regina. E isso é a mola propulsora. Olha como ele compromete os espíritos. Você se equivocou, pois então agora tome e vai fazer certo. Aí eu faço errado. Como eu fiz errado, ele diz: você errou, não foi? Então tome e faça de novo. Então note como é a técnica da espiritualidade para o resgate dos espíritos. Qual é a técnica? Aposta no cara novamente. Então aqueles romanos que, encarnados como cristãos, corromperam o cristianismo, agora estão sendo convocados novamente para um restauro da mensagem cristã. Vocês já viram quantos espíritas dizem: eu fui padre numa encarnação e fui muita besteira, eu fui freira numa encarnação, eu fui bispo. Quantos tem? À exceção do Zé Aparecido, que não foi bispo, foi arcebispo. Nós, não vou dizer todos, mas a nossa história está trançada com a história do cristianismo. É muito pouco provável que os lidadores hoje do cristianismo estejam conhecendo essa mensagem pela primeira vez. Então, quem são, na verdade, os chamados trabalhadores da atual realidade? E quando eu falo de hoje, eu não estou me referindo só à doutrina espírita. Os trabalhadores católicos, os trabalhadores protestantes, os trabalhadores das diversas denominações religiosas, que estão hoje buscando restaurar a mensagem cristã original, aqueles que estão entre nós para fazer esse resgate dessa história que ficou como que sepultada na nossa vida, Daniela. Quando a gente olha, a gente pergunta: de onde vem o meu comprometimento? Porque eu digo: não, mas eu tenho que fazer. Mas você vai botar dinheiro nisso? Outro dia, conversando com uma aluna minha, ela disse assim: eita, professor, o senhor deve estar rico já, hein? Eu disse: por quê? Cada palestra dessa que o senhor dá aí, deve dar um dinheirão. Você deve estar nadando em dinheiro. Aí eu disse: se eu te contar que eu não ganho nada, ainda pago para ir. Ela disse: então o senhor é doido. Eu digo: deve ser doido. Se eu sair da sua casa, ainda paga? Pago. Ah, não acredito. E por que o senhor faz? Porque faz. Nem nós sabemos por que fazemos. Mas nós sentimos dentro de nós uma coisa que diz: eu tenho que fazer.
eu preciso fazer. Então, a gente se sente chamado a um processo de comprometimento, porque a nossa consciência nos acusa, porque nós somos daqueles que eram aqueles que fomos aqueles por causa que éramos aqueles outros. E aí eu não quero assustar ninguém, mas se nós éramos aqueles que éramos aqueles outros, muito provavelmente a gente já era muito inteligente na época do Cristo. O que significa dizer que nós muito provavelmente somos exóticos também. Nós também somos migrados. Muito provavelmente nós também. Os exilados, nós somos deles, tá? Nós somos dele. O fato de nós nos interessarmos pelas coisas espirituais é um indicativo de que nós somos almas em processo de despertamento. O fato de estarmos, meu Deus, numa sexta-noite que a gente poderia estar assistindo em casa, a TV aberta, programação maravilhosa que passa na televisão, né? Na sexta-noite. Então, nós saímos de casa para vir no centro. Meu Deus, já vim no centro espírita. Tem o pessoal que está pela internet, que poderia estar tão tranquilamente fazendo. Por que a gente se sente chamado? Porque dentro de nós, no fundo das nossas consciências, existe uma coisa que, se nós fôssemos mineiros, eu diria que tem um trem dentro de nós, que nos mexe e que nos chama a entender que existe algo que nos convoca. Esse algo que nos convoca é a nossa história anterior, que diz que nós trazemos algo em aberto na nossa alma. E a nossa consciência nos pede para fazer como se fosse a estratégia para aliviar as nossas consciências de algo que parece que a gente fez e que ficou pela metade. Por isso o nosso comprometimento, por isso o nosso interesse, Gabi, em a gente fazer todo esse comprometimento com as nossas histórias de vida. Então, às vezes a gente se pergunta assim: quem são os trabalhadores espíritas? Quem são? Muito provavelmente, é claro que há as exceções, são os antigos lidadores do cristianismo que se equivocaram e que estão tendo uma chance de fazer correto dessa vez. E tem muitos de nós que estamos acertando muito, tá? Esse negócio de, coitadinho, não faz sentido. A gente está acertando muito. Quando a gente vem para cá, vem para o grupo da costura, com a Tereza, não é? Vem participar. Por quê? Porque tudo isso é muito terapêutico. Isso é extraordinário. Quando eu era menino pequeno, eu conheci a doutrina espírita, e as pessoas falavam que fazer a caridade era uma coisa que fazia bem para quem recebia, para quem fazia e não para quem recebia. Eu achava tão piegas isso. A pessoa dizia, eu venho fazer a sopa, mas o grande beneficiado sou eu. Eu disse, gente, que bobagem isso. Beneficiado é o cara que tomou a sopa, estava com fome, veio aqui, bebeu a sopa e foi embora. Esse aqui é o beneficiado. Eu achava assim, muito ridículo a pessoa dizer isso. Assim, quer aparecer. O beneficiado sou eu. Eu precisei ficar velho, chegar aos 100 anos, para poder descobrir que estava certo. Realmente nós somos os grandes beneficiados pela possibilidade de nós esquecermos as nossas dores, de cuidando do outro, esquecer de mim mesmo, de fazendo as coisas, descobrir o prazer de sermos úteis. E aí a gente vai perceber por que é tão importante para nós o nosso envolvimento com a causa do bem. E eu não quero restringir a causa do bem somente ao movimento espírita. De jeito nenhum. Às vezes eu não tenho proximidade com a atividade religiosa, mas eu trabalho como auxiliar de enfermagem numa determinada unidade de saúde. E eu poderia tratar os pacientes na estupidez, na brutalidade, na cavalice. Mas eu tenho carinho com os que são mais idosos. Deixa eu ver, venha cá, não, venha cá, não, a gente vai fazer. Então, eu tenho cuidado com as pessoas. Isso é trabalhar no bem.
Isso também é trabalhar no bem. Eu sou uma professora que trabalho na alfabetização, mas o meu trabalho de alfabetização é um trabalho importantíssimo, porque eu acolho as crianças, eu ouço, eu tenho paciência com aqueles que não aprendem, e tem que ter paciência mesmo, há muita paciência, né? E aí isso é coisa fantástica. Tem outros que estão na Igreja Católica realizando um trabalho incrível. Parabéns! Se você está bem lá, fique. O outro está na Igreja Protestante. Está feliz, meu filho? Então permaneça onde você está. Se você não está satisfeito, a Casa Espírita é um excelente local onde você pode também se desenvolver para libertar-se desse processo de sofrimento terrível que a gente experimenta, na medida em que a nossa consciência nos cobra porque tem algo em aberto. E a gente precisa sair de nós. Às vezes, a nossa comodidade de ficarmos em casa, assistindo a vida passar pela janela, sem nos comprometermos em nada, pode gerar em nós estados depressivos. Existe muita gente em depressão, um quadro de ansiedade, síndrome do pânico, apatia, vazio existencial, que uma atividade em prol do próximo seria um instrumento maravilhoso para a libertação das nossas almas. E hoje, portanto, o movimento espírita, com todo o cabedal de conhecimento que tem, com todas as informações espirituais que retém, tem instrumento de sobra para ser uma excelente estratégia para a recuperação das nossas almas diante da lei de causa e efeito. Muitos de nós trazemos conflitos muito profundos dentro da nossa alma. E uma atividade no bem, uma atividade na qual você se dedique ao próximo, é um elemento maravilhoso para isso. Mas além de nós termos a possibilidade do trabalho assistencial, a doutrina espírita também em nosso socorro traz informações preciosas para o entendimento da vida. Quando eu entendo da lei de causa e efeito, quando eu entendo da reencarnação, quando eu entendo de vida após a morte, quando eu compreendo da mediunidade, como se torna mais fácil a vida em família, o entendimento do meu casamento, a compreensão de um filho difícil, a possibilidade de nós resgatarmos uma relação familiar que está esgarçada, a força para sair de uma viciação, o dom de ter paciência no cuidar de um idoso, a possibilidade de você ganhar coragem para enfrentar os desafios domésticos que todos têm. Meu Deus, que manancial extraordinário a gente tem quando se apropria do conhecimento espírita. Então, se de um lado a gente tem todas as atividades assistenciais que a Casa Espírita possui, nós temos com uma outra mão todo o conhecimento doutrinário que o Espiritismo nos dá. As verdades espirituais que a gente hoje, quando se debruça sobre elas, passa a entender a vida de uma maneira completamente diferente. É isso que faz com que a gente perceba a grandiosidade do momento em que nós estamos vivendo. Porque nunca a humanidade teve tanta sede de esclarecimento espiritual como hoje. No passado, a gente precisava de esclarecimento, mas a ideia da imortalidade estava na rua. Todo mundo compreendia que tinha vida após a morte. Com ritual, sem ritual, com paramento, sem paramento, com liturgia, sem liturgia, a gente todos sabíamos, não, mas Deus está cuidando de nós. Hoje, nós não temos mais isso. Então, nós temos do lado uma doutrina repleta de saberes, repleta de ferramentas para interpretar a vida, e do outro lado, uma humanidade imensa, sedenta, desesperada pelo conhecimento espiritual, depressiva, ansiosa, aflita, com ideação suicida, em processo de automutilação. Por que, meu Deus do céu? Porque a ruptura que nós fizemos com a religião lá atrás ainda tem ecos
até os dias de hoje e constrói a sociedade infeliz que nós estamos vivendo. Por isso, a importância da doutrina espírita, por esses 3 aspectos fundamentais que ela tem para nos oferecer. Primeiro, o aspecto da compreensão da vida, do entendimento da morte, da continuidade de todas as coisas, da lei de causa e efeito, os estudos que o Espiritismo nos oferece. Isso é magnífico. Mas há uma segunda contribuição maravilhosa, os trabalhos assistenciais que se faz, o socorro a quem tem fome, às pessoas que têm necessidade, você doar seu tempo para cuidar do outro, não é só porque o outro tem fome, é porque nós precisamos aprender a nos doar ao semelhante para nos curarmos. É uma estratégia de cura, eu cuidar do outro para esquecer de mim mesmo. E a terceira dimensão importantíssima que a instituição espírita possui é o acolhimento aos que padecem. É abrir as portas para ouvir o que está ferido, machucado, depressivo, em luto, aquele que perdeu a esperança de viver, a mãe desesperada por conta do filho que se suicidou, a mãe que perdeu as esperanças com o filho envolvido com a droga, com o crime. Então nós temos uma possibilidade enorme de realizar essas tarefas e a partir delas irmos de maneira muito lenta, desfazendo os equívocos que nós cometemos desde a época do cristianismo nascente, quando nós perseguíamos os cristãos. E os equívocos que nós cometemos quando, vestindo a capa de cristãos, matamos, torturamos, perseguimos as pessoas e desgraçamos uma quantidade enorme de vidas. Então, a oportunidade está posta. O conhecimento espírita está diante de nós. A possibilidade da cura espiritual está nos sendo ofertada. E se nós soubermos aproveitar essa chance, faremos nesta encarnação uma mudança magnífica nos destinos na nossa história de vida. Portanto, fica aqui o meu convite para que todos nós aproveitemos essa oportunidade. Aproveitemos tanto esse conhecimento espiritual nos grupos de estudo, como também a oportunidade de serviço, trabalhando seja nas atividades assistenciais, seja nas atividades de socorro daquele que padece espiritualmente. Ninguém poderá fazer a nossa libertação espiritual senão nós mesmos. Por mais que você ame alguém enlouquecidamente, você nunca poderá promover no outro a sua libertação. Só nós é que poderemos quebrar as algemas de nós próprios se nós nos comprometermos com esses ideais maravilhosos que a doutrina espírita possui. Portanto, desejo sucesso a todos nós e que a gente aproveite essa oportunidade que talvez não volte a se repetir tão cedo nas nossas histórias como espíritos que somos.